Obrigada. print. Já? Oi? Não, O print. não vou tirar, não. Eu já fiz o print. Já tirei logo no início, nessa aula. Entendeu? Então, aqui. Então, olha só. Por quê? Mas não tem que tirar o print do segundo tempo? Não, porque eu já anoto. Eu anoto já quem está no segundo tempo. Entendeu? Entendi. Então, aqui, ó, biomas. Os biomas aquáticos podem ser classificados a sua salinidade em marinhos e oceanos e o de água doce. Pode sublinhar isso daí. Tá? Quando a gente fala biomas aquáticos, engloba tanto os marinhos e de água doce. O de água doce são os lagos e os rios, tá? E também tem aqueles movimentos de água, que elas podem ser lênticas, que no caso vai ser os lagos e as lagoas, ou lódicas, que vai ser o lodo, né? Que vai ser o rio. E aí nós temos o ambiente aquático. No ambiente aquático, gente, ele é dividido por zonas. E isso está relacionado, tá, à intensidade da luz solar. Então, vamos lá. Os mares e os oceanos ocupam aproximadamente 70% da superfície do nosso... Quem está com o áudio ligado, eu peço encarecidamente para desligar. Obrigada. Os mares e os oceanos ocupam aproximadamente 70% da superfície do planeta, onde os organismos vivos podem formar comunidade e serem encontrados distribuídos sobre várias condições. Em relação à profundidade, pode sublinhar isso que é importante. Em relação à profundidade, o ambiente marinho ele pode ser dividido em zonas. Então, quando a gente fala zonas litorâneas e entre maré, é a faixa que se estende entre os limites da maré alta e da maré baixa. Tá? Zona nerítica é a faixa que recobre a plataforma continental. Tá? Geralmente, ela pode alcançar 200 metros. Então, ela tem uma profundidade de 50 a 60 quilômetros da margem. Tá? Zona abatial ou oceânica é a faixa que situa entre 200 e 2.000 metros de profundidade e apresenta um intenso declive e ocupa regiões denominadas talude continental. Depois do talude continental, nós temos as zonas abissais. Tá? Então, abissal é a faixa do ambiente marinho, em que se localiza entre 2.000 metros de profundidade e o substrato oceânico, que é o fundo do mar. Lá na página 302, tá? Vocês vão ver, né, a divisão entre a profundidade. Então, a profundidade, amores, ela é um fator limitante para a distribuição das espécies no ambiente, principalmente marinho. Então, nós temos a zona eufótica. Essa zona é onde é a mais iluminada, tá? Então, vocês podem sublinhar ali, ó, zona eufótica, região superficial, portanto, mais iluminada. E ela chega numa profundidade de 80 metros. Nós temos a zona disfótica. Essa zona ela tem uma pouca luminosidade, tá? E varia entre 80 a 200 metros. Tá? Aí nela nós vamos encontrar, né, praticamente alguns organismos, como polvo, medusa. Zona afótica, região total da ausência de luz, de luminosidade. Os organismos são heterotróficos e que se encontram independentes do oxigênio dissolvido na água. Tá? Nesse caso aí, na zona afótica, quem já viu Procurando Nemo, já viu aqueles peixes abissais, né? Eles são pequenos devido à pressão, eles apresentam a mandíbula muito grande porque o alimento é bem escasso. Ok? Alguma dúvida? Não.
Então, aqui, ó. Não, tia. Pode Não? continuar. Pode continuar? Então, vamos lá. De Sim. acordo com a forma de deslocamento do ambiente, os seres vivos marinhos podem ser classificados em 3 comunidades distintas. Nós temos a comunidade plantônica. Plâncton, eles não têm um movimento próprio, então eles são levados pelas correntes marítimas. Já aí nós vamos encontrar nesses organismos os fitoplânctons, que são as algas que produzem o seu próprio alimento, e os zooplâncton, que eles são compostos por organismos, tá? Bem pequenos, que a gente não consegue ver a olho nu, ok? São microcrustáceos, larvas, ok? Nós temos a comunidade nectônica. Esses seres eles já têm a mobilidade própria. Eles cortam as correntes marítimas, tá? E a comunidade bentônica, que são aqueles animais que vivem no substrato, que vivem no fundo do mar, ok? Então, vocês vão colocar uma chave aí que isso é importante. Tá? Vamos lá. No exercício 304, que é o Investigue, mas nós vamos fazer juntos, tá? Que está assim, ó. Por meio de pesquisas realizadas, descobriu-se que a quantidade média de fitoplâncton oceano tem diminuído nos últimos 100 anos. Explique por que a redução do fitoplâncton influencia. Então, olha só, muitas das vezes as pessoas acham que é o pulmão do mundo é a floresta amazônica. Não, ela que vai purificar. Isso, muito bem. Ela que vai purificar o ar. Então, o fitoplâncton é eles que renovam o oxigênio atmosférico. Eles estão diminuindo devido à ação do homem, que cada vez mais ele está o quê? Poluindo. Então, vocês podem colocar isso assim, ó. As emissões de gás carbônico na atmosfera continuam aumentando. Calma. As emissões de gás carbônico na atmosfera continuam aumentando. Com isso, ocorre a redução de fitoplâncton. com isso. Diminui a redução, então, com isso, né, ocorre a redução. A redução. O Eduardo está dando barulho. Eduardo, abre. Não sei como é que... Eduardo, é muito barulho onde que você estuda. Vai. Então, aqui, A ó. redução. A redução do fitoplâncton que deverá resultar em aumento de níveis de gás no ambiente. Por que isso, gente? Porque o fitoplâncton, eles pegam o gás carbônico para a atmosfera. Eles pegam o gás carbônico para fazer a fotossíntese. Tia, pode repetir desde o início? Eu só peguei o meio. Tá. Também. Vou repetir. A emissão de gás carbônico para a atmosfera continua aumentando. Então, a redução do fitoplâncton resulta em aumento do nível do gás carbônico. Fitoplâncton. Isso. Deverá resultar em aumento do nível de gás carbônico no ambiente. Porque o fitoplâncton utiliza o gás carbônico para a fotossíntese.
Aí tá, a biomassa de decompositores do ecossistema marinho reduz com a redução do fitoplâncton, a diminuição total afeta os decompositores. Qual é a resposta, tio? Com a redução do fitoplâncton, ocorre a diminuição da biomassa total, afetando os decompositores. Ok? Então, olha só, gente. Agora. Oi. Uma dúvida. Quando, vamos supor, recuperação em prova final, a gente vai fazer em casa ou a gente vai no colégio? Gente, a gente está. O colégio não abriu, vai ser em casa. Só que o horário não pode faltar. Por exemplo, a verificação minha que vai ser dia 23. O aluno faltou, porque no mesmo dia eu tenho que dar nota para a Ana e tem que avisar. O aluno não fez a minha prova. Ele vai estar o quê? Automaticamente aonde? Na recuperação. Então, Porque eu não lembro quem me falou, mas falou que ia ser a prova final ia ser na escola. quem te falou? Sei não lembro. Não tem como, gente. O colégio não está. A gente está numa pandemia, a gente. A gente não quer abrir a escola, não, então de jeito nenhum. A prova final vai ter que ser no celular mesmo. Então, aqui, ó, vamos lá. Agora nós vamos falar sobre biomas. Biomas, vamos lá na página 306. Vocês entenderam? O que é um ecossistema? A tia Hilda já falou sobre o quê? Um ecossistema aquático e um ecossistema terrestre. Eu falei sobre o ecossistema aquático, agora eu vou falar sobre o ecossistema terrestre, que está relacionado ao quê? Aos biomas, tá? Então, aqui, ó, biomas terrestres. Podem sublinhar isso daí. São compostos por animais e vegetais que apresentam um desenvolvimento adaptado a uma zona climática específica. Então, nós temos os biomas do mundo e os biomas do Brasil. Vocês vão observar que alguns biomas do mundo também, dependendo da sua região, está no Brasil. Só que eles vão mudar o nome, tá bom? Então, aqui, ó, nós temos a tundra, que a tundra, tá? Ela é encontrada no Círculo Polar Ártico, né? Então, vai estar relacionado no norte do Alasca, no Canadá, na Groenlândia. Então, o que vai limitar esse tipo de bioma é a luminosidade, ok? Então, a vegetação não é tão exuberante como a taiga. A taiga, ela também é conhecida como uma floresta de conífera ou boreal. Por quê? Porque a vegetação, principalmente o que vai denominar ali, são os pinheiros. Então, ele tem esse formato de cone, porque ali também existe um inverno, mas não é tão rigoroso quanto a tundra, ok? E aí vai ter espécies de herbívoras, né? No caso, animais herbívoros, né? Durante o verão, esses animais eles vão se alimentar dos pinheiros, de outras plantas que são gramíneas, ok? A floresta tropical, ela se localiza abaixo da taiga. Então, vocês vão reparar que já vai ter uma vegetação mais exuberante do que a tundra e a taiga. Vai ter árvores, tá, de grande porte, e o que vai dar característica
a esse tipo de floresta temperada, né, são as estações do ano. As estações do ano, elas são mais específicas, elas são mais definidas, tá? E o que chama atenção nesse tipo de floresta é a coloração das folhas, que quando entram no outono e elas caem. Ok, gente? Vamos lá. Ok. Floresta tropical. A floresta tropical, de todos os biomas do mundo, ela é a mais exuberante. Por quê? Porque ela tem luminosidade o ano todo, além das chuvas. E isso é um fator que determina essa variedade de espécies, tá? E aí, né, dentro das florestas tropicais, né, dependendo da localidade, nós temos os campos, que eles são chamados de pradarias e savanas, tá? No Brasil, nós temos os campos sulinos, que no caso vai ser as pradarias, que a gente chama de pradarias, e as savanas a gente pode comparar com o nosso cerrado, porque a vegetação é parecida, tá? E, por último, nós temos o deserto, que é um bioma que o fator limitante desse bioma é a escassez de água. Ok, turma? Ok. Então tá. Ok. Aí agora a gente vai para os biomas do mundo. Perdão, biomas brasileiros. E aí vocês vão ver que nós, né, pelo Brasil apresentar uma grande extensão territorial, ele apresenta, né, biomas. E esses biomas vão estar relacionados às regiões, a região norte, a região centro-oeste, a região nordeste, a região sul e a região sudoeste, e a região sudeste, que está relacionado, tá, a região litorânea, onde tem vegetação litorânea, ok? Então, vamos sublinhar aqui, ó, o Brasil apresenta aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados de área territorial. Pela sua extensão e dimensão, apresenta uma grande diversidade e características naturais, como o tipo de solo, o relevo, a flora, a fauna, tá bom? Quando eu falo flora, eu estou falando vegetação. Quando eu falo fauna, eu falo o quê? Os animais. Eu não vou entrar em detalhe, porque com certeza geografia vocês viram isso, não foi? Não viram geografia sobre. Então, só estou relembrando para vocês. Sim, a gente já viu. Então, aí nós temos a floresta amazônica, que ela apresenta uma grande biodiversidade, né? O clima dela é úmido e quente, né? Isso é uma característica. Aí nós temos a Mata Atlântica, né? Que ela também é considerado um hóspede mundial. O que quer dizer hóspede? Isso quer dizer o quê? Que apresenta uma diversidade muito grande. Só que o grande problema da Mata Atlântica é o quê? É o desmatamento, como a floresta amazônica também ela tem. Mas a Mata Atlântica ela começou o seu problema de desmatamento desde a época da colonização, quando os portugueses colonizaram o Brasil e retiraram o pau-brasil. Então, existe muitas... no caso, a árvore pau-brasil ela é uma das espécies que está em extinção. Ok? Nós temos a caatinga. Qual é a diferença entre a Amazônia, Mata Atlântica e a caatinga? É o quê? É a Oi? Escassez de água. Isso, a escassez de água. Né? E aí, o que acontece? As plantas elas vão se adaptar a esse tipo de escassez, como cactos, né? Que eles se adaptam, então eles diminuem a folha. Né? O espinho do cacto, na realidade, é uma folha modificada para ele não perder a água, tá bom? E aí, nós temos o cerrado, que ele tem uma vegetação, ele é riquíssimo, ele tem. Só que o homem
ele não vê essa beleza do Cerrado. O Cerrado é o segundo bioma maior do Brasil. Só que ele tem um grande problema, é o desmatamento, é as queimadas, né? Que está ocorrendo, e aí muitas espécies estão entrando em extinção, né? Principalmente sobre a urbanização. Então, uma urbanização, um crescimento acelerado da população. Tá? O Pantanal, ele... Ah, caiu. Está ouvindo, amores? O Pantanal, que ele é considerado um patrimônio também mundial, e ele tem uma característica, ele tem pedaços, né? Se você vê, ele fica ali na região centro-oeste, então ele pega um pouquinho da floresta amazônica, tá? Ele pega um pouquinho do cerrado, então ele tem um período de cheia, né? E um período de seca, e ali ocorre também uma grande diversidade de espécies, tá bom? O Pampas, que está mais para o sul do nosso país, a vegetação ali, o que vai predominar são as gramíneas, devido à temperatura, e também nós vamos encontrar os pinheiros, que também é conhecido como Mata das Araucárias. Ok, amores? Tá? Na página 132, tem o Investigue. Vamos lá. Para sobreviver em ambiente... Olha, posso? Mirela, espero que vocês tenham... Os alunos que estão com as câmeras desligadas, eu anoto, tá? Porque aí, quando o pai vier reclamar, eu falo, olha, estava na minha aula, estava com a câmera desligada. Então, a Mirela, o Pedro e o Antônio. Ok? Bom, então aqui, ó. Eu estava com a câmera desligada, mas eu estava fazendo aqui, ó. Eu acredito, mas eu só estou... eu anoto geralmente os alunos que estão com a câmera desligada, porque isso é ordem da direção. Então, aqui, ó, para sobreviver em ambientes muitos, né, inóspito, as plantas da caatinga apresentam mecanismos de adaptação morfológica. Quais são essa característica das plantas da caatinga? O que elas fazem? Eu acabei de falar. Elas pegam a água e deixam... Como é que é? Eu não sei como é que se fala. As raízes das plantas da caatinga são muito profundas, e também o quê? As folhas são modificadas para não perder a água. Então, o espinho, na realidade, é uma folha modificada. Podem colocar isso aí. Ô, tia. Oi. As folhas são modificadas e qual é a outra? E apresentam raízes profundas. Folhas modificadas e apresentam raízes profundas. Todos pegaram? Espera aí. Sim. Já peguei, só estou escrevendo. Tá bom. Já fiz. Então tá, vamos lá. Então, olha só. Na página 234, está falando sobre os manguezais. Os manguezais, eles estão mais relacionados à vegetação litorânea, tá? Que antigamente os manguezais iria toda a extensão do nosso país, tá? Na parte litorânea. Porém, alguns desses 314. Tá? Desculpa, eu que falei errado. 314. Então, os manguezais, ele tem
ele é muito importante para um ecossistema. Por que ele é importante? Porque ele é um ambiente de transição. E o que quer dizer isso, professor, um ambiente de transição? É um ambiente onde eu encontro, né, da água doce com a água salgada. E com isso vai ocorrer uma grande, né, diversidade de espécies, que muitas espécies vão para lá, né, para poder se reproduzir, né? Época da reprodução, né? Deixam os seus filhotes, seus ovos ali. Então, ali existe uma grande diversidade, tanto de aves, tá? Como espécies de peixes, caranguejos. Ok, amores? Vamos lá. Agora vamos exercitar a nossa memória. Tá aqui, ó. Considere as afirmativas. Então, eu vou dar as características dessas afirmativas e vocês vão dizer se é pampa, se é cerrado, ok? Então, aqui, ó. 1. Estendendo-se pelos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, esse bioma apresenta semelhança com outros biomas brasileiros, em razão da presença do estrato arbustivo, que incentiva a atividade da pecuária intensiva. Tá? Aí vem a letra A. Qual bioma se refere? Afirmativa 1. Vai ser que bioma, gente? Os pampas? Muito bem, isso mesmo, Agson. Os pampas. Certinho. Na número 2. Esse bioma apresenta uma formação de vegetação complexa, na qual apresenta os estrato arbóreo, composto em grande parte por árvores de pequena altura, troncos retorcidos e recobertos de cascas grossas, abundante vegetação herbáceas. Que tipo de cerrado é esse? Na letra B, perdão. Qual é o bioma que se refere na afirmativa B? Cerrado. É cerrado. É cerrado, eu acabei falando. A tia falou que tipo de cerrado. Aí, aqui, ó, no exercício 3. Esse bioma apresenta plantas com raízes profundas e mecanismos de produção que minimizam a evapotranspiração, processo de transferência da água para a atmosfera e evaporação da água do solo e a vegetação úmida por transpiração de plantas, permitindo maior capacidade de sobrevivência na fase do solo e clima. Vai ser o quê? Tá lá. Caatinga. Vai ser o cerrado, vai ser o bioma 2. O cerrado E a sua Cerrado? Aí, em relação... Letra C, aqui, ó. Letra C. Qual é a relação das plantas que vivem no bioma 3 com as plantas que vivem no bioma 2? Então, no bioma 2 é o cerrado, né? Sua flora desenvolve em solo onde existe água. E no bioma 3 é a caatinga, que vai ser o contrário, pela escassez de água. Ok? Então, o cerrado vai ser o quê? Cerrado, a flora se desenvolve em um solo onde existe água. E a caatinga, ela vai se desenvolver, né? A flora se desenvolve aonde ocorre a escassez de água. Bom, vamos lá. No número 2 está assim. Em que região que você mora no Brasil? Qual é a nossa região? Rio de Janeiro. Região. É o quê? Sudeste. Sudeste, não é? E qual o bioma que apresenta? Mata Atlântica. Muito bem, Mata Atlântica. Agora, olha só. Vamos lá para a página 317. Na página 317, está assim, ó.
pertence ao nécton. Quais são os organismos que pertencem ao nécton? Né? Os habitantes, ou organismo, tanto faz. Letra A, muito bem. Então, número 1 é letra A. Número 2. No ambiente marinho, a região que se estende dos 200 metros a 2.000 metros de profundidade, onde a luz não penetra. Letra C. Muito Letra C. bem. Onde vivem os animais sustentados pela matéria orgânica da superfície. Exercício 3. Vocês vão associar as alternativas, onde que é plâncton, nécton e bento. Plâncton, organismo capaz de nadar ativamente contra as correntes marinhas. 2. Organismos com característica... organismo com características do fundo do mar. E 3, organismos flutuantes, incapazes de nadar contra as correntes marinhas. Qual vai ser a alternativa? Letra D. D. B de bola. B de bola. B de bola. O exercício 4. O ouriço do mar, um animal cheio de espinha, é classificado como pertence ao grupo dos equinodermos. Esses animais são lentos e movem-se ao substrato com a ajuda dos seus espinhos e dos seus pés ambulacrários. De acordo com a sua locomoção, podemos classificar o ouriço do mar como... Filoplâncton. Negativo. Não, bentônico, gente. Ele fica no fundo. Ele precisa... O nécton não pode. O nécton ali nada. É a letra A? É bentônico, letra C. Vamos lá na página 318. Na página 318 está assim: o fitoplâncton é formado por organismos microscópicos, autótrofos que vivem em suspensão no ambiente aquático. O fitoplâncton só ocorre na zona eufótica, pois... Nessa área possui disponibilidade de luz? Nessa área... Ela Não possui... existe predadores naturais. Não, é letra D. O Watson é disponibilidade de luz. Ele acertou. Fitoplâncton para fazer a fotossíntese, gente. Fazer a fotossíntese. Exercício 6. O ambiente marinho pode ser classificado em relação à penetração de luz solar. Marque a alternativa que indica a região entre aqueles que obedecem à classificação em torno da penetração de luz, que são encontrados apenas em animais carnívoros. Que região é essa? Continental. A Eufótica. A Eu fótica. confundo. A fótica. Que tem pouca. A fótica que não tem luz. Eufótica que tem. 7. Em virtude do rigor climático, a biodiversidade das florestas boreais é reduzida. No entanto, é possível encontrar mamíferos, insetos, aves e meio a esse tipo de vegetação. Assinale a alternativa que apresenta apenas animais que tenham habitats da vegetação da taiga. Qual vai ser? Letra C? Letra C. Gente, vai cair, eu vou interromper. Tia, faltam 9 minutos, tia. Ué, mas 9 minutos é coisa pra caramba para mim. Eu vou interromper e vocês vão voltar outra vez, tá? Os alunos que não vão voltar, eu aviso a Ana. Beijinho. Eu vou encerrar e vou aguardar vocês outra vez.